Olá, minhas princesas, tudo bem? Então hoje nós estamos aqui com mais um vídeo a respeito de medo. Esse é a parte 2 da série sobre o medo, que na verdade reúne apenas 3 capítulos, 3 vídeos, 3 níveis em que nós vamos abordar o assunto medo. No vídeo de hoje nós vamos refletir a respeito do medo. Ele é bom ou ruim? O que é que você acha? Essa pergunta, eu fiquei pensando, qual a melhor forma de responder essa pergunta para mim e para as pessoas, né, que estão refletindo junto comigo. E aí eu fui estudar a respeito do medo e obviamente sobre o seu conceito, né? E aí eu comecei a ver que como tudo na vida, há várias controvérsias. Há estudos, há teóricos que defendem que o medo é bom, outros que o medo é ruim. Então há partes, né, que são radicais, no caso extremos em relação a isso. É bom e ponto final, é ruim e ponto final. E há também um meio termo em que eu encontrei na inteligência emocional o conceito de que o medo é bom e também é ruim. Isso porque a inteligência emocional entende que o medo tem 2 tipos, o medo real e o medo irreal. Ou podemos dizer o medo racional e o medo irracional. Ainda podemos dizer que existe o medo físico e o medo emocional. O medo físico que nos leva à sobrevivência, que induz a sobrevivência. Ou seja, é como se fosse aquele instinto em que nos diz, olha, cuidado, isso aqui é um alerta, como se o cérebro emitisse pra gente. Na verdade não é como se, o cérebro emite de fato pra gente aquele alerta, olha, cuidado, isso aqui é perigoso, isso aqui é arriscado, não vá. Então este é o dito medo físico. E na outra vertente nós temos o chamado medo emocional, em que nós também podemos chamá-lo de medo irreal. É aquele medo que nos aprisiona, é aquele medo que nos paralisa, é aquele medo que nos sobrecarrega. Este é aquele medo que de fato faz muito mal, que dá angústia e é muito fácil perceber quando a gente tem esse tipo de medo. Se a gente conviver e permitir assim conviver com este medo, com este tipo de medo, nós vamos acabar de fato como numa prisão, ou seja, como se nós estivéssemos sempre limitados. E talvez não, é mais do que estar limitado, é sobrecarregado o tempo todo, é estressado, é angustiado e, gente, esses sentimentos misturados, obviamente, pode acarretar diversos tipos de problemas na nossa vida, né? Não só o fato de não crescer, de não evoluir, mas ele com certeza puxa para baixo e vai levar a gente, pode levar a gente verdadeiramente para uma condição muito, muito ruim. Fisicamente falando e emocionalmente falando também. O desencadeamento do medo, ele é tão grave que ele gera em nós, de fato, uma sobrecarga mental e ele se concentra no córtex frontal do nosso cérebro. Com isso, ele impede o acesso à nossa memória recente. Então, é por isso que muitas vezes você ouve, ou talvez você já tenha passado por situações em que você se sente como se tivesse dado um branco na sua mente. É porque o medo desencadeou isso, entende? Quando ele vem pro córtex, quando ele surge, ele sobrecarrega, ele gera estresse e aí ele desenvolve esse tipo de problema, como o branco, a paralisia, enfim. Essas emoções e sensações difíceis que às vezes nós passamos na nossa vida, não é verdade? E todos nós passamos mesmo, por um tipo de situação ou por outra que envolve o medo, porque o medo é universal, ele é um sentimento universal, ele é biológico, ele existe e ele vai continuar se apresentando na nossa vida. O que nós temos que fazer é identificar o medo, o tipo de medo, porque falamos de tipos de medo num vídeo anterior, te convido a assistir, eu vou deixar o card aqui. Identificar ele, conhecer o medo que ele gera, tudo isso que nós estamos falando aqui é extremamente importante para que a gente reconheça
É importante que a gente reconheça o que a gente sente, o que a gente passa, as reações que existem no nosso corpo. Além disso, a causa é muito importante, porque assim que você identifica, você tem clareza do que você está sentindo e a causa desse tipo de sentimento, aí sim você consegue bloquear e combater. E de fato, o medo, para mim, é algo que precisa ser combatido. Porque o medo, ele impede as nossas habilidades socioemocionais. O medo, ele nos gera paralisia e nos gera também a sensação de incapacidade. Você quer conviver com isso? Você acha que é saudável a gente viver com medo? Eu, de verdade e definitivamente, não quero viver com medo. Além de tudo isso, a gente viu no vídeo passado que o medo faz o quê? O medo atrai. Porque a ciência e a neurociência, se você se debruçar um pouco sobre isso, sobre esse tema, você vai encontrar que a neurociência diz a mesma coisa. O medo atrai. E falando em neurociência, a neurociência nos diz que o nosso cérebro límbico é ele que nos ensina a sentir emoções. E ele nos leva basicamente a dois caminhos, ao amor e ao medo. E olha só, gente, que engraçado! Eu amo falar sobre ciência e fé. Eu amo verdadeiramente isso. A fé e a ciência, elas se conversam muito e isso de fato deixa meu coração muito alegre. E mais uma vez a Bíblia nos diz o quê? A Bíblia nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então aqui a Bíblia nos apresenta como sentimentos antagônicos, diferentes e até mesmo contrários, o amor e o medo. E o que a Bíblia fala que nós temos que fazer? Lançar fora todo o medo. É o amor que lança fora todo o medo. Quem sente o amor, ele despreza o medo, ele joga fora o medo, ele repudia o medo, porque o medo atrapalha o amor. E o amor não combina com o medo. Porque quem verdadeiramente tem amor, tem confiança. E quem tem confiança não quer sentir medo e não vai sentir medo. Quando a gente se aperfeiçoa em confiança, quando nós sabemos quem somos, quando nós sabemos os nossos potenciais, nós temos muito mais facilidade de lançar fora, porque veja só que a palavra que é dita aqui é de lançar. Lançar sugere uma ação forte, é jogar com força, não é verdade? Então isso nos permite interpretar que há também, além da ação, um sentimento, uma decisão por trás disso. A decisão de não ter medo. E para não ter, a gente precisa de fato jogá-lo fora. Assim, a gente não permite que ele fique. Ainda que ele venha, porque como nós falamos aqui, ele vai acabar vindo. Por isso que é tão importante reconhecer. Reconhecer o que estamos sentindo. Então, reconhecendo o medo, o que é que nós temos que fazer? Jogá-lo fora. Se a gente entende, a gente reconhece, a gente tem clareza, a gente nem perde tempo. A gente já afasta o mal, já logo no início, para ele nem vir se apresentando muito e ganhando espaço, ó, vaza logo. No final, eu quero te convidar de novo para a pergunta, depois de tudo isso que a gente falou aqui, de toda essa discussão, o que é que você acha no final? Você acha que o medo é bom ou ele é ruim? Eu concordo com a inteligência emocional, de fato. Se há um medo que ele é para me proteger, ok, tudo bem. Ainda assim, eu ouso em dizer que eu mudaria esse termo, eu não chamaria isso de medo, eu chamaria isso de prudência. Mas, ok, medo real, tudo bem, ele nos protege, dá para aceitar isso, também mantendo sob controle, mas o medo emocional de fato é algo que a gente não deve permitir na nossa vida, assim como a gente não deve permitir que nenhum mal se instale na nossa vida. O medo é um exemplo para mim de um mal que pode de fato acarretar muitos outros males na nossa vida e que nos incapacita, que gera estresse, que pode gerar diversos tipos de problemas muito grandes. E se você quer ter uma vida abundante,
você de fato precisa entender que o medo ele não pode participar, ele não pode estar presente na sua vida, ele não pode ganhar espaço na sua vida. E nós estamos aqui discutindo sobre ele, entendendo mais sobre ele, justamente para que a gente suba mais um nível na nossa vida, suba mais um degrau de conhecimento. E assim nós estamos crescendo e nos fortalecendo para que a nossa vida ela seja de verdade abundante todos os dias e a cada dia. É isso que eu desejo para minha vida e é isso que eu desejo para a vida de vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas que você entende que precisa desse conteúdo, que vai gostar desse conteúdo. Eu agradeço por você ter ficado até aqui e eu te espero no próximo vídeo, que é a última parte dessa série a respeito do medo. Eu tô preparando um conteúdo super especial e te vejo lá. Um beijão, fica com Deus e até lá. Tchau!